Segunda aula sobre equilíbrio químico. Vamos lembrar da energia de Gibbs de reação e vamos obter uma expressão generalizada para a energia de Gibbs de reação. Lembrando, a energia de Gibbs de reação, delta G de reação, ela não é colocada em termos de uma variação finita entre, por exemplo, a energia de Gibbs dos produtos e a energia de Gibbs dos reagentes puros. Mas sim, ΔG da reação digamos assim, definido como a derivada parcial da energia de Gibbs do sistema com respeito ao avanço da reação. Avanço da reação, está aqui. Pressão e temperaturas constantes. Então, simplesmente o ΔG da reação é uma derivada parcial. Então, nesse gráfico aqui, você tem a energia de Gibbs do seu sistema reacional em função da extensão da reação. Extensão da reação definida na aula passada, né? Isso diz respeito ao número de mols de reagentes que são convertidos em produtos e o número de mols de produto formado. Então, extensão da reação tem a ver o quanto a reação avançou. Na verdade, eu estou falando extensão da reação porque eu traduzi direto aqui a legenda aqui em inglês no Atkins de Físico-Química aqui que eu estou usando, 10ª edição. Aqui é o avanço da reação, né? Então, esse Xi aqui, que eu chamei de extensão da reação, você pode também... Opa, ficou mal desenhado, parece mais um E, né? Complicado desenhar essa letrinha, né? É o avanço da reação. Avanço da reação, né? Traduzindo para o português, de acordo com os tradutores do livro de Atkins. Avanço da reação ou extensão da reação. Então, ΔG aqui, da reação. A reação avança no sentido de diminuir a energia de Gibbs do sistema. Então, nesse ponto aqui, ó, veja que essa curva em azul que você vê no gráfico corresponde à energia de Gibbs do sistema em função do avanço da reação. Nesse ponto aqui, nessa composição, você pode traçar uma tangente à energia de Gibbs, e a inclinação dessa tangente é justamente a derivada da energia de Gibbs com relação ao avanço da reação. Nesse caso, a derivada é negativa, quer dizer que nessa composição o ΔG da reação é negativo, ou seja, a reação avança no sentido direto, da esquerda para a direita, no sentido de consumir reagente e formar produtos. Nesse ponto aqui, você traça a tangente é positiva. Então, ΔG da reação positivo quer dizer que a reação vai avançar no sentido inverso, no sentido de consumir produtos para regenerar reagentes. Nesse ponto aqui, a inclinação da tangente é zero. Então, o que você tem aqui é ΔG igual a zero, você tem um estado de equilíbrio químico do sistema. Como nós havíamos dito, ΔG da reação não diz respeito a uma diferença finita, por exemplo, ΔG produto menos ΔG reagente. Mas você pode expressar de uma maneira semelhante, digamos assim, ao que você está acostumado sempre que você vê o delta. Lembrando que recentemente nós estudamos grandezas parciais molares. Então, estudamos, por exemplo, a equação de Gibbs-Duhem, potencial químico. Lembrando, potencial químico de A, da substância A, isso aqui é um μ, não é um V, desculpem, viu? Não ficou bem feito. É a derivada de G com respeito ao número de mols de A, mantendo o número de mols de B, pressão e temperatura constante. Assim como você pode definir aqui o potencial químico de B, derivada de G, com respeito ao número de mols de B, mantendo o número de mols de A, pressão, temperaturas constantes. Então, como você vê, o potencial químico varia com a composição. O potencial químico varia com a composição. Então, de repente, você tem aqui à esquerda, nesse ponto,
aqui, você tem o potencial químico da substância A, o reagente, maior que o potencial químico da substância B, o produto. Então, a reação avança no sentido de diminuição da energia de Gibbs, no sentido direto de diminuir o potencial químico. Nesse ponto aqui, o potencial químico do produto, B, maior que o potencial químico do reagente. Para fazer sentido aqui, eu acho que fica melhor colocar essa expressão aqui que nós derivamos no passado quando estudamos grandezas parciais molares. Então, dG igual μ de A, dN de A. Como varia a energia de Gibbs do sistema quando você varia a composição, mantendo pressão e temperaturas constantes. Se você for pensar simplesmente numa reação do tipo A dando B, então dNA vai ser igual ao negativo do avanço da reação. dNB vai ser o positivo do avanço da reação. Então, isso aqui vai ficar assim, dG igual potencial químico de B menos potencial químico de A, isso aqui é o ΔG da reação. Mas, novamente, veja que ΔG da reação não pode ser simplesmente pensado como, por exemplo, um ΔH da reação. Um ΔH padrão da reação. Porque os potenciais químicos variam com a composição. Então, você pode rearranjar aqui, dG igual ΔG da reação, D de Xi, e novamente a expressão ΔG da reação igual derivada de G com respeito a Xi. Sempre ruim de escrever essa letra. Isso aqui era o Xi. Eu queria ter escrito isso. Pressão, temperatura constante. Então, nesse ponto aqui, o potencial químico de A é maior que B, a reação avança no sentido direto, consumir reagente e formar produto. Nesse ponto aqui, o potencial químico de B é maior que o potencial químico de A, então a reação avança no sentido inverso. Então, sempre a reação avança no sentido de diminuir a energia de Gibbs do sistema. Nesse ponto aqui, no equilíbrio, potencial químico de A é igual ao potencial químico de B. Nesse ponto aqui, potencial químico de A é maior que potencial químico de B. Potencial químico de B aqui maior que potencial químico de A. Então, potencial químico é uma grandeza que varia com a composição. A depender da composição, o potencial químico do reagente ou do produto vai ser maior. E aí a tendência é da reação avançar no sentido de diminuição da energia de Gibbs, ou seja, no sentido de diminuir essa diferença aqui. Então, para essa reação simples aqui, né, a gente viu que ΔG, na verdade, para toda reação, isso aqui é válido, né, ΔG da reação igual derivada da energia de Gibbs com respeito ao avanço da reação, pressão, temperatura constante. Isso aqui é igual simplesmente a diferença do potencial químico de B com o potencial químico de A naquela composição. Lembrando que o potencial químico varia com a composição, com as pressões parciais. Então, você poderia reescrever isso aqui, ou poderia definir o potencial químico de A igual potencial químico de A padrão mais RT ln de pressão parcial de A sobre a pressão padrão, né, 1 bar, e potencial químico de B igual potencial químico de B na pressão padrão mais RT ln pressão de B sobre pressão padrão. Pronto, agora nós vamos substituir essas duas expressões aqui. Então, o ΔG da reação vai ser potencial químico de B. Aqui está, μ de B padrão mais RT ln de P de B sobre P padrão menos potencial químico de A padrão menos
RT ln de P de A sobre P de P padrão. Então, fazendo aqui a álgebra, você vai ter assim, ΔG da reação igual μ de B padrão menos μ de A padrão mais RT ln de P de B sobre P de A. Onde isso aqui corresponde, ou pode ser definido agora, como o ΔG padrão da reação. Por fim, essa expressão fica ΔG da reação, numa dada condição, vai ser igual ao ΔG padrão da reação mais RT ln de Q. Esse Q aqui, para essa reação em particular, nós vamos definir como Q igual pressão parcial do produto sobre pressão parcial do reagente, elevado ao coeficiente estequiométrico. No caso, o coeficiente estequiométrico é... E esse Q aqui é chamado de quociente reacional. Então, vamos ver o sentido disso aqui. Bom, detalhe importante, olha, quando o sistema atinge o estado de equilíbrio, nesse caso, o Q vai ser igual a constante de equilíbrio, que você pode definir assim, pressão de B sobre pressão de A. Vou pôr aqui entre parênteses equilíbrio, embora eu não vá fazer isso em outros casos, porque no contexto você vai entender que o sistema está em equilíbrio. Vejamos, aqui o sistema não está em equilíbrio. Então, vamos pensar aqui, Q menor que K. Ou seja, a pressão parcial de A é maior do que a pressão no estado de equilíbrio. Então, a tendência é que o A seja consumido para formar B, até que o equilíbrio seja estabelecido, e aí você tenha Q igual a K. Nesse caso aqui, Q maior que K. A reação avança no sentido inverso. Bom, próxima aula nós vamos derivar novamente essa expressão, mas, digamos assim, dando um sentido geral à constante de equilíbrio. Até